Zé Nelson e Marco Baracho. No dia 2 de outubro de 1974, o craque Pelé, Edson Arantes do Nascimento, disputava a sua última partida pelo Santos Futebol Clube, o único time que ele defendeu no Brasil como jogador profissional de futebol, com uma vitória de 2-0 sobre a Ponte Preta de Campinas. E o primeiro jogo do Pelé no Santos foi a 7 de setembro de 1956, quando ele marcou um dos 7 gols da goleada do Santos sobre o Corinthians, só que é Corinthians de Santo André. E o Pelé é considerado o melhor jogador de futebol do século passado e nasceu na cidade mineira de Três Corações, no dia 23 de outubro de 1940. Ainda criança, ele foi residir com a sua família em Bauru, onde começou a jogar futebol num time chamado Baquinho, Bauru Atlético Clube. E ele foi descoberto para o futebol pelo olheiro do Santos Futebol Clube, o Valdemar de Brito, que o levou para a Vila Belmiro. Aos 16 anos, como jogador revelado pelo Santos, ele estreou na seleção brasileira de futebol e foi campeão do mundo, lá na Suécia, com apenas 17 anos de idade. E após ter encerrado sua carreira no Santos e na seleção, Pelé ainda jogou nos Estados Unidos, no New York Cosmos, de 1975 a 1977. Entre 56 e 59, o Pelé foi soldado e defendeu a seleção de futebol do Exército, que contou também com outros craques, jogadores profissionais que se destacavam naquela época. Batalha do Corinthians, Parobé do Juventus, Parada do Bangu e outros. Esta seleção fez um jogo amistoso aqui em Guará, no campo do Tessi, aqui em Guaratinguetá, e perdeu para a Esportiva por 4-3. E já famoso e campeão mundial de futebol, Pelé esteve em Aparecida, no Colégio La Salle, para fazer exame de madureza, para conseguir o seu diploma, que possibilitaria a ele o seu ingresso numa faculdade de educação física. Pelé enfrentou em 4 ocasiões a Associação Esportiva de Guaratinguetá, que integrou a elite do futebol paulista entre 1960 e 1964. No primeiro jogo, lá na Vila Belmiro, no dia 13 de setembro de 1961, o Santos goleou a Esportiva por 5-1, com 4 gols de Pelé. O segundo jogo, entre Santos e Esportiva, foi histórico. Foi aqui, no dia 8 de novembro de 1961, na inauguração dos refletores do sistema de iluminação do estádio Dr. Benedito Meirelles, que hoje não existe mais. E foram quebrados os recordes de público, de renda, para jogos de futebol aqui na nossa região. A renda somou 1.601.300 cruzeiros. Nem sei quanto é que isso vale nos dias de hoje, no dia do real. O Santos novamente goleou a Esportiva por 4-0, com 3 gols de Pelé. O juiz naquele jogo histórico foi Olten Aires de Abreu. A Esportiva jogou com Barrela, Rubem, Volar, Henrique, Tupi, Rico, Carlito, depois Leão, Ditinho e Haroldo, Sarcinelli e Cláudio. O Santos, timaço de bola naquela época, com Laércio, Figueiró, Mauro e Dalmo, Zito, Calvé e Mengal, e depois Lima, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. No dia 31 de julho de 1963, Santos e Esportiva empataram em 2-2. E nesse jogo, Pelé não pôde atuar e foi substituído por Almir Pernambuquinho, que atuou no Vasco da Gama e que morreu assassinado numa briga de bar no Rio de Janeiro, a 6 de fevereiro de 1973.
no dia 21 de outubro de 1964, numa noite em que o jogador Frazão, da Esportiva, grudou que nem carrapato no Pelé, que não conseguiu fazer quase nada naquela partida em campo, a Esportiva derrotou o Santos por 2-0 no estádio Doutor Benedito Meirelles, que Guaratinguetá já teve. Então, o gênio do futebol, o Pelé, não deixou de ter participação na história da Esportiva de Guaratinguetá. Obrigado e até a próxima!